Olá, nos encontramos novamente. Agora nós vamos falar sobre o regime de participação final nos aquestos. É o artigo 1672 ao artigo 1682 do nosso Código Civil. É um regime tão quanto novo para o nosso Código Civil, que só foi publicado em 2003, janeiro de 2003, que entrou em vigor. É um regime tão complexo que eu preciso de fazer uma verdadeira contabilidade enquanto estamos casados. Não muito aceito, não muito valorizado pelo nosso povo brasileiro, em razão da complexidade. É um regime importado aí dos países nórdicos europeus, da Suécia, dali passando pela Alemanha em 1957 e na França em 1965, esse regime. A divergência gira em torno de um direito humano e direito costarriquense. Aí, no Código Civil de Costa Rica, criou-se o regime de participação final nos aquestos. Na verdade, é uma separação de convencional de bens, que nós poderíamos considerá-los que na constância do casamento eu tenho como se fosse um regime de separação total de bens, e no meu divórcio eu tenho um regime parcial de bens, que eu vou igualar o aquesto, que é aquela diferença que eu tenho entre a aquisição de um cônjuge para com o outro de aquisição de bens na constância do casamento. Requer que eu tenha uma contabilidade contínua para que eu realmente possa fazê-lo. Então, aí é o auge da complexidade, das diretrizes deste conceito de regime de casamento, tão pouco usado no Brasil. Não chega aí a 2% das pessoas que casaram com um regime de participação final nos aquestos, que na verdade, o que? Provado o esforço patrimonial, caberá o direito da metade. Se você vê que foi na constância, porque quando eu caso com parcial de bem, indiferente de eu ter participado ou não, tem direito no divórcio, metade do patrimônio, no momento do divórcio, daquele patrimônio constituído a constância do casamento. Já a participação final dos aquestos, eu tenho que provar o que? O meu esforço para comunicá-lo. E além, tem os bens de participação, não confundem com meação. Ele não tem direito a meação nesses bens. Tá? Tem direito do aquesto dele, que é a diferença. E a administração de cada cônjuge livre de alienar. Então, no constância do casamento, é como se eu fosse casado com o regime separação total de bens. No divórcio, é que eu, então, tenho ali como se fosse o casamento com regime parcial de bens. É muito comum nos países nórdicos europeus, em razão da liberdade, da criatividade dos europeus para fins de criações aí empresariais, para que ele possa ter a liberdade de ter aí as suas condições de criarem comércios e outros fatos dessa natureza, e se porventura não derem certo, não terem o seu sucesso, o outro cônjuge não venha ter prejuízo, porque na constância do casamento, com o meu empreendimento eu posso trazer prejuízo ou eu posso ter lucro. Então ambas as situações ficam para aquele que é o aventureiro, aquele que é o empreendedor, aquele que desafia a própria natureza do ser humano para fins de ganho próprio, que é, enfim, a questão de ser até lisonjeado. Então, o que comunica é o aquesto, é o artigo 1674 do nosso Código Civil, que ele fala assim, que olha, sobrevindo a dissolução da sociedade conjugal, quando veio o divórcio, apurar-se-á o montante dos aquestos. Aquesto é aquilo que você adquiriu na constância do casamento, excluindo-se da soma do patrimônio próprio. Então, sai do patrimônio próprio, sai. Então, qual foi o que você conseguiu na constância do casamento? Aí, os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar subrogaram. Isso não entram. Aí você está percebendo que no momento do divórcio eu estou praticamente dentro de um conceito de separação com o regime parcial de bens. Tá? E os que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade. Nada mais é do que parcial de bens. E as dívidas relativas a esses bens. Ok? Então, no momento do meu divórcio, eu estou falando do regime parcial de bens. Na constância do casamento, falei sobre o regime igual, que é o regime separação total. Então, os bens móveis, presunção, se comunicam, que é aqueles bens que você adquiriu, que é os bens móveis, na constância do casamento. Do imóvel,
em conjunto que não determinou qual é, quem é que tem, aí ele se comunica, 50% para um, 50% para o outro. Mas se comunicou que eu adquirir, o João se adquiriu, é dele. A Maria se adquiriu, é dela. Perfeito? Dívidas posterior ao casamento, contraída por um cônjuge, somente aí ele responde. Então, se ele adquiriu dívidas, aí ele responde, exceto se foi para fins da família, conforme o artigo 1677. Aí essas dívidas se comunicam. Mas a dívida foi feita por ele, para a função dele, essa dívida não se comunica. É diferente quando eu estiver casado com o regime parcial de bens, essa dívida vai se comunicar, indiferente de eu fazer parte ou não. E vendeu um bem de um para pagar, vendeu bem de uma pessoa, de um cônjuge para pagar dívida sua, deverá decotar da minha ação, é o 1678. Então, aquele bem que seria da minha ação, ele vendeu para pagar dívida exclusiva dele, eu tenho que decotar lá no final. Tá? E o artigo 1679, ele fala que é adquirido também em trabalho comum a participação. Se o trabalho foi comum, aprovando aí essa questão da participação, aí tem a participação do aquestro. Tá? E o artigo 1680, ele fala que dívida de um cônjuge pertence a ele. Financiamento de um veículo, por exemplo, pertence ao cônjuge. Eu não se divido isso quando está. Porque ao terminar esse financiamento, esse veículo também será desse cônjuge. Por isso o outro cônjuge não vai participar. E o artigo 1681, aí ele fala exatamente que o imóvel de quem é proprietário, havendo inversão da prova, se o outro alegar que é aí ele que tem que provar. Então, olha para você ver que incrível que pareça, aquele que alega a inversão da prova. Então, veja o artigo 1681, que situação aqui, ó, os bens imóveis são de propriedade do cônjuge cujo nome constar no registro. Então, se constou do João, é do João. Constou da Maria, é da Maria. Agora, impugnada a titularidade que não é do João, também pertence a Maria, porque a Maria teve um trabalho de esforço comum para a adquisição, aí ele fala, impugnada a titularidade, caberá ao cônjuge proprietário provar a aquisição regular dos bens. Inverta, ou seja, a Maria fala assim, o João não adquiriu esse bem sozinho, eu participei. O João é que tem que provar que a Maria não participou. Há uma inversão do ônus da prova. Então, você viu? A prova negativa. Eu que sou réu, João, preciso de provar que a Maria não participou. Então, há uma incoerência também dentro dessas questões. E como eu disse para vocês em aulas anteriores, que ao fazer o pacto antinupcial, conforme o artigo 1656 do Código Civil, o cônjuge, no pacto, pode já enumerar os bens que ele já traz, que são os bens particulares, que esses não vão se comunicar em hipótese alguma, porque ele já está taxativamente dizendo que, inclusive para fins de alienação ou outros fins, eu não preciso pedir anuência ao cônjuge, porque eu já o descrevi dentro desse conceito. E o 1686 ele fala que dívidas de um dos cônjuges, quando superiores à sua meação que ele tem, né, que é a igualdade da participação do aquestro, não obriga o outro ou seus herdeiros ao pagamento. Fica para aquele que constituiu a dívida. Vamos imaginar um caso para que vocês possam aí memorizar melhor esta questão aí de partilha de um divórcio numa linha de pensamento dessa forma de regime de casamento dotado. Veja o seguinte exemplo, olha, imagina-se, olha, João e Maria casaram há 5 anos pelo regime de participação final nos aquestos. Aí o João adquiriu, com fruto dos 5 anos de seu trabalho, um apartamento em Belo Horizonte, no valor de R$800 mil. Então, mesmo na constância do casamento, mas fruto do seu próprio trabalho. Um apartamento de R$800 mil. Há 2 anos, João herdou de seu pai, Vicente, uma casa em Moeda, no valor de R$400 mil. Então, também é bem particular, não se comunica. E uma outra em Colatina, no Espírito Santo, no valor de R$600 mil. Então, ele tem 1 milhão, mais 800 lá, de 1.800.000. Essas duas últimas propriedades rendem um total de 100 mil em aluguéis, que foram utilizados na aquisição de um veículo importado. No ano passado, a Maria ganhou de seu tio, Alaor, uma casa em Porto Velho, Rondônia.
Aí, então ela ganhou uma casa, vendendo para adquirir outra em Sete Lagoas no valor de 200 mil. Então é subrogação, também não se comunica, veio antes, ou então subrogado. Com o fruto exclusivo de seu trabalho, a Maria adquiriu um conjunto de salas no valor de 700 mil em moeda. Em maio de 2020, agora, né? O João jogou na Mega Sena e ganhou 900 mil reais. Porém, Maria, decepcionada com João, procura você como advogado para realizar o pedido de divórcio. E aí, na dissolução conjugal, como será a aplicação desse sequestro? Então, vamos lá. Olha, patrimônio próprio que tem o João, próprio do marido, é o artigo 1673 do Código Civil, que é o próprio dele. O que é? Um apartamento em Belo Horizonte, no valor de 800 mil reais, não é isso? Então é dele, que ele comprou com os frutos do próprio trabalho dele, na constância do casamento, mas foi do próprio, e está só no nome dele. A casa de moeda que ele recebeu, 400 mil reais. E a casa de Colatina que ele recebeu também, 600 mil. Um veículo importado que ele comprou com frutos desta casa, 100 mil. Foi? E ele ganhou um prêmio da Mega Sena de 900 mil reais. Foi ele. Porque eu não disse para vocês que na constância do casamento é como se ele tivesse casado com regime de separação total de bens. Não se comunica. Então ele tem 2 milhões e 800 mil de patrimônio dele, do João. Menos bens que foram exclusivos dele. O artigo 1674, que é a casa de moeda, de 400 mil, e a casa de Colatina, de 600 mil, 1 milhão. Então, 1 milhão é bem exclusivo dele. Ele recebeu isso de doação. Lá no isso, que disse um exemplo que eu estava dando, ele recebeu herdou-se do pai dele. Então, de doação no sentido de herança. Ele herdou do pai dele. Então, qual que é o aquestro do marido? O aquestro é o que acabou tendo, excluindo os bens que eram dele próprio. Então, ele tinha 2 milhões e 800, que era o valor total. O aquestro, o exclusivo dele, que foi a herança, é 1 milhão. Então, o aquestro do marido, o aquestro do João é 1 milhão e 800. Ok? 1 milhão e 800. Aí, qual que é o patrimônio da Maria? Próprio da Maria. É o artigo 1673 do Código Civil, que fala que casa em Sete Lagoas, de 200 mil. E um conjunto de salas na cidade de Moeda, no valor de 700 mil. Então, Maria tem como patrimônio próprio, ela tem o quê? 900 mil reais. Menos os bens exclusivos dela, que é o artigo 1674 do Código Civil, que é a casa em Sete Lagoas. Que essa casa em Sete Lagoas, conforme dito, ela também parece que recebeu aí de herança, ela vendeu, né, ela recebeu, ganhou do seu tio Alaô, lá em Porto Velho, e comprou uma outra em Sete Lagoas no valor de 200 mil. Então, menos os bens exclusivos dela, que se ela recebeu do tio como doação, não vai entrar, que é a casa em Sete Lagoas, no valor de 200 mil. Então, o aquestro da mulher é o 900 mil, menos 200 é 700 mil. Então, o aquestro do marido, que é o João, é 1 milhão e 800. E o aquestro da Maria, que é a mulher, é 700 mil. O que é aquestro? O que adquiriu na constância do casamento. Isso eu chamo de aquestro, correto? Então, o total dos aquestros, quer dizer, o total dos valores adquiridos na constância do casamento. Aquestro do marido, 1 milhão e 800. Mais o aquestro da Maria. Então, o João tem um aquestro de 1 milhão e 800 e a Maria tem um aquestro de 700 mil. Então, eu tenho um total de quê? 2 milhões e 500 mil. Não é isso? Cada cônjuge tem direito à metade. Porque aí, na hora que eu for divorciar, é como se eu usasse a condição de parcial de bens. Então, eu peguei o aquestro do marido, aquilo que foi constituído na constância do casamento, que é 1 milhão e 800. Mais o aquestro da Maria, que é aquilo que ela adquiriu na constância do casamento. Então, você viu que não entrou nem bens que vieram de heranças, nem bens que vieram de doação. 700 mil. Eu tenho 2 milhões e 2 milhões e meio. 2 milhões e 500 mil reais. Agora, cada cônjuge tem o direito à metade desse aquestro, ou seja, 1 milhão e 250 mil para cada um. Tá? Aí eu tenho a seguinte coisa, porque eu casei com participação final dos aquestos. Crédito de participação devido pelo marido da mulher. Então, o marido tem 1 milhão e 800,
menos 1.250.000, ele tem que complementar para igualar o Aquestro, a Maria, R$ 550.000. Então aí você conseguiu entender aí o que seria uma divisão no sentido de aquestros, tá? Essa aí é o que a gente tem a ideia de Aquestro. Perfeito? A gente assim encerra aí a questão da participação final nos aquestros. Nossa última aula vai falar sobre o regime de separação total de bens convencional e obrigatório, que é muito simples, para encerrarmos a questão do direito de partilhas de bem no direito de família.